Bom, então vamos lá. Essa parte 2 dessa jornada de Jacó. Na parte um, que eu vou deixar o link aqui nos cards, a ideia foi comentar como que foi essa motivação para que Jacó saísse aqui da sua casa, tudo mais que aconteceu, por ele ter fugido. E agora nessa parte 2 vamos ver o que aconteceu com ele. Vamos tentar fechar essa jornada de Jacó. Então nós estamos aqui no capítulo 29, a partir do capítulo 29. Ele vai para a região de Arã, certo? Então só para lembrar aqui a trajetória dele. Então ele sai aqui de Berseba. Essa região aqui de Betel, ele tem o sonho da escada, os anjos subindo, descendo, etc. E aí então ele vai em direção, né, parte aqui de Padarã, Aranha, etc. Nessa região aqui, ok? Muito bem. Então, a primeira situação que acontece logo é que ele vê a Raquel ali, filha de Labão, ele se apaixona por ela. E ele quer o seguinte, olha, ele faz ali um acordo com Labão, seu tio, que ele, olha, eu quero ficar aí com a Raquel e tudo mais, então, ó, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, ok? Ele serve esses 7 anos, trabalhando ali para Labão, e até o texto fala que pareceu um poucos dias, porque ele muito amava. Só que no momento ali do casamento, Labão, ele, ao invés de conduzir Raquel ali para Jacó, ele conduz Lia, a outra irmã ali que é, era uma irmã que, perto de Raquel ali, ela não era tão formosa, tão bonita como a sua irmã, né? E aí o que acontece é o seguinte, esse trecho ele é interessante, porque ele assim, ao amanhecer viu que era Lia, na verdade, certo? Por isso, disse Jacó a Labão, que isso me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque por isso me enganaste, certo? Na parte um, a gente construiu a ideia de que essa ideia do engano e tudo mais, ela tá muito atrelada ao nome de Jacó, certo? Essa ideia ali de segurar o calcanhar, de passar na frente, alguma coisa do tipo. E agora é ele que, vamos dizer assim, foi enganado. Agora, interessante é que a palavra que é usada aqui é uma outra palavra, que é essa palavra aqui do rimitani. Então, por que você me enganou, né? Velamar, ou seja, por quê? E por que rimitani, ou seja, por que você me enganou? Na verdade, literalmente, essa palavra poderia ser traduzida como por que você me traiu. Essa que é a questão, certo? Então, o Jacó não estava esperando aqui por essa atitude de Labão, ok? E aí, então, o acordo aqui, por conta disso, para que as coisas se resolvam. Jacó tem que trabalhar mais 7 anos, e ele trabalha mais 7 anos. Lia, que era, vamos dizer assim, a desprezada, tem filhos, que Raquel não tem a princípio, então ela vai ter seus 6 filhos e uma filha, que é Diná. Até o momento, então, que Raquel consegue conceber, e ela tem ali dela nasce José, certo? Que seria a próxima história que é narrada no livro de Gênesis, né? E aí eu disse o seguinte: quando nasce José, disse Jacó a Labão: permita que eu volte ao meu lugar e à minha terra, certo? Então, tem toda uma situação aqui agora, ou seja, ele fala assim: olha, mas com que Jacó vai sair, certo? Porque ele trabalhou a princípio para ter as filhas, né? Mas não para ter posses, alguma coisa do tipo. Então o que acontece é que Jacó tem que passar mais 6 anos trabalhando para ele poder ali sair com alguma coisa, ok? Só que o que acontece é que durante esse tempo, Jacó ele acaba criando riquezas e tudo, e isso desperta inveja até dos outros filhos aqui de Labão. E o próprio Labão, o texto fala que já não era mais assim tão favorável, já não via ele com tão bons olhos como antes, certo? Por conta toda essa. As posses de Jacó estavam aumentando muito. Então tem alguma, né, um tom de inveja aqui, etc. E aí, o próprio Deus, ele agora diz para Jacó: olha, toma a terra de teus pais, torna a terra de teus pais, desculpa, e a terra da tua parentela, e eu serei contigo. Então esse é o momento aqui da decisão de Jacó realmente voltar para sua terra. Bom, aqui tem toda a ideia aqui de ele saindo. Labão tenta também ir atrás deles. Tem toda uma situação aqui. Eles vão ter essa conversa, olha, pô, 20 anos eu tive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca se perderam as crias, eu não comi os carneiros do teu rebanho. Então começa aqui uma lavagem de roupa suja, vamos dizer assim. E por temor a Deus, né? Por temor a Deus, o próprio Labão não faz nada aqui, acaba despedindo aqui Jacó, etc. Eles fazem uma aliança e fica tudo, a princípio, tudo bem. Então Jacó, ele segue o seu caminho de volta, certo? E no capítulo 32, agora temos um outro episódio, que é o encontro aqui inevitável que Jacó
terá com seu irmão Esaú. Então, na parte 1 nós falamos ali toda aquela questão ali que envolveu o engano ali, entre, né, toda a situação ali que envolveu entre Jacó e Esaú. E agora vai haver esse reencontro. E Jacó teme por isso, certo? Porque ele saiu lá com uma jura de morte. E agora o que vai acontecer quando ele retornar? Nesse primeiro momento, eles param em uma região aqui. E Jacó tem vamos dizer assim, tem um momento que que tem medo aqui. Mas ele tem esse trecho que aparece. Olha, Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram ao encontro. E esse é o acampamento de Deus, e ele chamou aquele lugar Manaim. Ou seja, seria uma tradução literal, seria tipo 2 acampamentos, seria mais ou menos isso. Pode ser que isso até tenha dado uma ideia para Jacó, porque esses 2 acampamentos, o que ele vai fazer? Ele vai separar os bandos dele para que um bando vá na frente e o outro vá depois, porque ele fala assim, olha, se vier Esaú um bando e o ferir, o outro escapará, certo? Então ele tem essa ideia. Está com medo aqui de Esaú, ele até manda presentes e tudo, até o momento que ele passa o bando, né, e ele fica sozinho no acampamento, certo? E aí o que ele fala é o seguinte, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e as 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque, ok? Tornou-os e fez-os passar pelo ribeiro. Fez tudo o que lhe pertencia. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com um homem. E esse homem não é identificado. Tá? Até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com um homem. Disse-lhe ele: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei, senão me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com homens prevaleceste. Então vamos tentar investigar um pouco o que tem desse trecho aqui, que ele é interessante e até muito desafiador do ponto de vista de tradução, tá? Principalmente porque aqui tem tem várias palavras aqui que, apesar de elas não terem as mesmas raízes, o som delas é muito parecido. Por exemplo, ele transpõe o vale de Jaboque. Jaboque em hebraico é essa palavra Yabok, que seja, apesar de não ser a mesma, né, não ser a mesma construção da palavra Yaakov, que seria Jacó, o som é parecido, né? Yabok com Yaakov, certo? Trocando ali algumas letras. Depois, ele faz ele passar pelos ribeiros, tudo que pertencia. Ficando ele só, lutava com um homem. Então aqui, o trecho ele vai dizer que o Jacó ficou só, aqui, certo? Houve uma separação dele. E aqui ele vai avek, ou seja, e ele lutava com esse homem. Então, novamente, essa sonoridade, né, do avek, avak, ou seja, essa sonoridade é muito parecida de alguma maneira com Yaakov e Yabok. Então, esse trecho, ele tem essas palavras que elas são usadas, claro, a gente não pode dar certeza que foram usadas propositalmente, mas o som delas é muito parecido. Então toda essa situação que eles lutavam, você tem a vaca também que é relacionado com poeira, então de alguma maneira talvez eles, sei lá, brigaram rolando no chão, aí alguma coisa assim, se sujaram, etc. Só que essa luta, ela assim, alguns pontos precisam ser colocados, porque assim, aqui, se a gente for seguir aquela cronologia que a gente fez na parte 1, Jacó teria aí por volta dos seus 97 anos. Então não seria um desafio aqui na luta com esse homem, até porque o homem toca na coxa de Jacó e Jacó já desmonta aqui. Tá? Então parece que não é uma questão necessariamente física só. Mas de fato há algum tipo de disputa aqui, e essa ideia que ele vai dizer que não podia com ele, não podia prevalecer sobre ele também, que é uma das citações, por exemplo, da Revista Corrigida, né, e vendo que não prevalecia, que é esse arrola aqui, isso vai ser o gancho, por exemplo, para dar para a mudança do nome de Jacó para Israel, certo? Jacó aqui, o homem aqui já está amanhecendo o dia e ele pede, assim, tipo, me larga, vamos dizer assim, né? Me deixa ir. E o Jacó não deixa a menos que ele o abençoe. Então aqui tem algumas interpretações, assim, não dá para necessariamente bater o martelo do que é isso. A princípio, Jacó talvez de fato reconhecesse que esse era um homem diferente, assim, poderia ser uma figura celestial, uma figura diferente, uma figura sobrenatural. Até porque isso não era incomum, né? Não era a primeira vez que Jacó tinha visto esse tipo de situação. E esse romper do dia aqui, se fosse de fato o próprio, assim,
No livro de Osés, ele vai dizer que era o próprio Deus. Mas, então, no romper do dia significaria que Jacó veria a presença de Deus, talvez não sobreviveria. Então tem algumas, claro, não dá para bater o martelo em algumas coisas aqui, mas dá para ter algumas inferências. E o fato é que Jacó, assim, essa luta que ele teve com esse homem, e é interessante que ele, olha, eu não vou te deixar a menos que você me abençoe. A última bênção que Jacó teve, a princípio, foi a do seu pai, de Isaac, mas não foi por livre e espontânea vontade de Isaac, ele usou um engano ali. E aqui, então, de fato, Jacó pede para que ele, de fato, o abençoe e tudo mais. Né? Então, de novo, existem aplicações aqui que vão dizer que aqui Jacó estava querendo ser perdoado, etc. Apesar do texto ele não ser tão explícito, tão claro nisso. Então, uma das inferências aqui que podem ser ditas. E como que vem essa bênção? Na verdade, assim, o homem pergunta ali para ele como te chamas e ele respondeu Jacó, certo? Então diz, já não te chamarás mais Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui a ideia desse nome Israel também ele não é um nome tão fácil de ser explicado. Até porque o nome Israel aqui, ou seja, pois será o Israel aqui, e aí ele diz assim, né? Por quê que faz isso? Porque Sarita, ou seja, porque esse Sar aqui, a raiz dessa palavra tem a ver com príncipe, tem a ver com governar, tem essas situações. E também tem essa ideia aí de lutar também, né? De combater, etc. Então, esse nome Israel aqui pode ser traduzido talvez como agora Deus, porque tem essa partícula ela, como Daniel, Misael, etc. Ou seja, a partícula é o nome de Deus, uma contração, uma abreviatura. Ou pode ser algo do tipo, olha, agora Deus lutará, Deus governará, certo? Então pode ter esse tipo de tradução. De novo, as palavras aqui, o som delas são muito parecidos, certo? Assim, para narrar aqui essa história. Ele fala que, né, lutou aqui, é uma das maneiras de traduzir, enfim. Então ele lutou com Deus e com os homens e ele prevaleceu, certo? Aquela mesma palavra que foi usada lá que quando disse que o homem não estava conseguindo prevalecer sobre Jacó, ok? Então existem alguns desafios aqui realmente para traduzir esse texto. Ele chama aquele lugar de Peniel, ok? Porque ele diz, vi Deus face a face. Panim, em hebraico é a palavra para face. Então, Peniel, a face de Deus, onde ele viu aqui. E aí, então, nasceu ele só quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, por conta do golpe ali que o homem deu nele, certo? O texto não dá a entender que, assim, o restante do texto bíblico dá a entender que ele ficou, assim, manquejava para sempre, certo? Pode ser que ele tenha se restabelecido, tá? Muito bem. Então, tem um reencontro aqui com Esaú, certo? A princípio, tem uma certa tensão aqui no início, medo de Jacó, continua, mas a princípio ele se resolve e, no entanto, cada um vai pro seu canto. Tá? Então, assim, olha, Esaú vai para um lado e Jacó vai pro outro, certo? Então, o fim da história deles dois é mais ou menos essa. No capítulo 34 tem um episódio com a filha de Jacó, certo? E ali com os siquemitas. E aí quando chega no capítulo 35, pra gente fechar essa jornada de Jacó, diz Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Certo? Então agora, ou seja, aqui nós temos aqui provavelmente uns 20 anos de diferença, ou um pouco mais. Então, do momento que Jacó saiu, fugido, tratado ali como enganador, Deus aparece para ele com uma promessa e agora é esse fechamento. Olha, vai para lá novamente e você vai levantar ali e vai fazer um altar a Deus, certo? Ou seja, Deus ele conservou, aquela promessa foi cumprida, certo? Deus conservou ali Jacó, deu comida para ele, deu roupa, deu sustento, deu proteção principalmente, certo? E agora Jacó vai honrar aquele voto, ok? Então disse Jacó a sua família e todos que estão com ele, lançai fora os deuses estranhos, que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel, farei-lhe um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. E aí ele chega a Betel, certo? Ele edifica ali um local. E aí então, vindo Jacó de Padã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou e disse ele, o teu nome é Jacó, já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. E ele chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão das nações nascerão de ti e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e Isaque dar-te a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde falava.
Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar que Deus lhe falava, Jacó lhe chamou Betel, certo? Então esse é o momento aqui, de fato, da transição. O texto ainda vai oscilar entre esses nomes, Jacó e Israel, mas basicamente daqui a pouco vai ser mais conhecido como Israel, certo? Então no capítulo 37, quando já vai começar a narrar a história de José, ele vai falar essa história de Jacó, mas depois ele vai falar, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, então já começa aqui esse processo de transição. O que a gente dá para concluir dessa história da jornada de Jacó, certo? Então, é uma jornada muito interessante porque fala desse processo de transformação. Jacó sai de um jeito, sai ali como enganador, sai ali como alguém, uma pessoa não grata, vamos dizer assim, e ele volta transformado, certo? Passa por algumas situações para aperfeiçoar o seu caráter e ele volta como uma pessoa transformada. No entanto, em toda essa jornada, Deus ele estava ali com ele. E um versículo que eu acho muito interessante assim, para usar como uma aplicação é 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, onde ele vai dizer aqui, né? E assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então isso acontece na vida de Jacó, certo? Ou seja, esse processo de transformação que ele teve, no momento que ele entende qual é o propósito de Deus, no momento que ele entende ali essa relação com Deus ela é estreitada, as transformações elas começam a acontecer. Ainda assim, depende da decisão do ser humano, com certeza, mas Deus ele vai realizando esse processo através do que a gente entende na Bíblia pelo Espírito Santo, ele vai realizando essa transformação no nosso coração e na nossa mente, para que a gente de fato entenda o propósito de Deus e também se harmonize com a sua vontade, faça aquilo que o agrada. Então, esse é o processo que aconteceu com Jacó e esse é o processo que acontece nas nossas vidas também. Tá? Então, que Deus te abençoe, que de repente essa jornada de Jacó, esse processo dele, te ajude a enxergar que, assim como Jacó, outros personagens bíblicos têm as suas falhas, eles têm as suas falhas, nós também temos. Mas o mais importante é entender esse processo da transformação, certo? Erros podem ser, em alguma maneira, corrigidos, situações podem ser superadas, e tudo isso, né, com a ajuda e com o auxílio de Deus, tá bom?